em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 391. Eu sou Rafael Arinelli e recomendar filme já é difícil. Imagina ser diretor de conteúdo e aquisições, meu amigo. Oi pessoal, eu sou o Sóvero e eu já vi 12 filmes num dia. Nossa, olha, tá no Guinness. Dá 24 horas, certo? Mas eu confesso que não vi todos até o final. Eu posso explicar isso depois, como é que aconteceu. Ah, legal, vamos querer saber. Eu sou Daniel Cury e eu não consigo nunca ir pra TV no horário marcado, então que bom que eu vivo no século XXI. Maravilha. É isso aí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui nesse podcast Cinemação 391 para bater um papo aqui com o Sóvero. A gente trouxe ele aqui porque a gente queria entender, né, um pouco mais sobre justamente o streaming, a experiência do streaming. O Sóvero vai contar tudo pra gente, porque ele tá lá dentro, né, Sóvero? Então, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade, né, de trocar essa ideia com você, de você doar seu tempo aqui pra gente conseguir entender esses meandros, né, de uma plataforma hoje em dia que está tão necessária, né, acima de tudo. Então eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente, e se você puder já passar mais ou menos assim, quem é Sóvero? Sóvero por Sóvero. Sóvero por Sóvero, eu sou jornalista de formação, apaixonado por conteúdo, sempre trabalhei com conteúdo, a maior parte da minha carreira em televisão. Eu comecei fazendo aquisição de programas internacionais para canais Globosat, ali nos primórdios da TV por assinatura, no começo dos anos 2000, comprava para todos os canais, GNT, Multishow, Sport TV, Sexy Hot, para o próprio Telecine. Então sempre tive ligado à curadoria, à escolha de conteúdo. Passei por vários canais, Universal Channel, passei por marketing e hoje estou cuidando de conteúdo e da unidade B2B2C da rede Telecine, que além dos canais Telecine, tem o serviço de streaming do Telecine, tem um canal básico de filmes que é o Megapix também, e sou responsável pelo conteúdo desde a compra, em alguns casos até desde a produção, até a exibição nos canais, até a publicação no streaming, enfim, cuido do pipeline aí, do conteúdo todo dos nossos canais, dos nossos serviços de streaming. Ah, eu entendi agora, Sóvero, por que você conseguiu assistir 12 filmes num dia, porque seu dia tem 36 horas. E porque a gente, quando vai a festival, por exemplo, que é uma grande fonte de conteúdo pra gente, os filmes têm que ser conhecidos, é comum que todos esses festivais conhecidos, Cannes, Berlim, eles têm associados a ele um mercado de cinema. Então a maioria das pessoas está ali para ver ali os 14 filmes que estão indicados a Palma, o Leão, ou o que for, mas paralelamente tem um mercado ali com mais de 1.000 filmes, muitos que não vão entrar em competição, para serem vendidos para os distribuidores que vão colocar aquilo nas salas de cinemas no mundo, vendido para as TVs abertas, vendidos para os serviços pagos, e os cinemas da cidade, muitos deles ficam ali totalmente dedicados a passar esses filmes para as pessoas do mercado. E diferentemente de uma ida ao cinema normal, que tem um ritual, que tem silêncio, que ninguém mexe no celular e que ninguém, na maioria das vezes, sai antes do fim, nesses festivais, nesses mercados, na verdade, que acontecem paralelamente ao festival, é comum a gente entrar num filme, ver um pedaço, entender se faz sentido pra gente, mas você olha no relógio, daqui a 5 minutos começa outro na sala ao lado, você abre o computador ou o telefone ali, faz as anotações básicas, dá aquela luz na cara do coleguinha do lado, mas tá todo mundo ali trabalhando, é comum. Aí nisso você consegue de meia em meia hora, 40 e 40 minutos. Eu gosto de 40, sabe? Pelo menos, eu acho que é meio que o mínimo. E o curioso é que, às vezes, você vê um filme, 40 minutos ali, por alguma razão, você estava gostando do filme, mas é obrigado a sair para ver outro. Por alguma razão, a gente acaba não adquirindo aquele filme, e há filmes cujo final eu nunca vi na vida.
vida porque a gente não comprou o filme e eu tava gostando do filme. Então, eu acho que quando eu parar de fazer isso profissionalmente, eu tenho uma lista enorme de filmes que eu preciso de terminar de ver. Que legal. Nossa, nem fale, que legal. Esse papo promete, hein? Vamos bater esse papo aqui, né? Se aprofundar nisso aqui com o Sóvero logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Entrevista boa tem que ter comentário bom. Então agora é seu dever, além de tudo, né, é mandar seu comentário pra gente. Afinal de contas, se a gente tá aqui entrevistando uma pessoa de gabarito pra explicar pra gente como que funciona, né, esses meandros aí do streaming, é legal você mandar seu comentário. Manda suas dúvidas, o que você queria entender, que você de repente não entendeu, ou manda também o que você achou da entrevista, faltou alguma coisa, né, pra gente falar com o Sóvero aqui. Então manda pra gente, porque isso é muito válido e ajuda a gente também a melhorar para as próximas entrevistas. E para fazer isso, você pode mandar pelo nosso e-mail contato@cinemação.com, né, o e-mail que ao mandar esse e-mail chega aqui direto para mim e pro Dani, ou também você pode visitar o cinemação.com, nosso site, nosso portal, que concentra nele ali todos os posts, críticas, podcasts, artigos, coberturas de festivais e tudo mais, tá tudo dentro do cinemação.com. Então você pode ir lá e você vai também poder deixar seu comentário dentro do post desse podcast, né? Lembrando você aí, ouvinte, você internauta e tal, que tá aí, que acompanha o Cinemação, que dentro do nosso portal você vai encontrar essa série de postagens e além disso tá lá concentrado também todas as nossas redes sociais, todos os nossos artigos, né? Todos os textos que os nossos autores escrevem diariamente para vocês, tá tudo lá. Então tem muita coisa bacana e você pode ainda acompanhar nosso trabalho no Facebook, no Twitter, no Instagram, no SoundCloud, no Spotify, no YouTube. A gente tá em tudo. Você pensa numa rede social, pum, tá lá o Cinemação. A gente aparece lá. A gente tá em tudo. Então vai lá e procure e manda seu comentário, porque é muito importante pra gente ter esse feedback de vocês, pra gente melhorar ainda mais o nosso conteúdo, né? E a gente tá em todos os lugares mesmo, porque a gente tá também em plataformas diferentes para que você seja padrinho ou madrinha do Cinemação. É isso mesmo, se você entrar no cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua do site, você vai ter plataformas diferentes para contribuir mensalmente com o Cinemação. Por que isso é importante? Porque isso ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a melhorar cada vez mais qualidade, vinheta, de repente vídeos para o nosso canal no YouTube, enfim, várias coisas para a gente melhorar. E além disso, você vai participar de um grupo super legal de pessoal que debate coisas sobre cinema e, enfim, várias outras questões lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, que é um grupo especial, um grupo específico. E você ainda vai ganhar brinde todo ano. Você pode ganhar broche, revista, adesivo, cartão. Cada ano a gente manda um presente diferente para todo mundo que contribui com o Cinemação. Então vai lá no cinemação.com/contribua, escolhe a plataforma, escolhe o valor que cabe no seu bolso e que você acha que a gente merece e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. Lembrando que esse podcast, né, o podcast Cinemação, conta com o apoio do Topazio Cinemas, esse parceiro que a gente tem aqui há muito e muito tempo, que ajuda a gente, né, a trazer conteúdos muito bacanas aí para vocês. O Topazio Cinema, que fica aqui na cidade de Indaiatuba, pertinho aqui da gente, né, vizinho aqui de Itu, onde eu e o Dani a gente grava, e ele conta com uma programação bem diversificada, com filmes para todos os gostos, né, Dani? É uma programação assim rica que foge inclusive do normal, assim, não é todos os cinemas que fazem isso, né? Exatamente, ele tem um pouco aquela carinha de cinema de capital, de cidade grande, numa cidade do interior. Então tem muita gente que vê aquele cinema do interior como um lugar que só passa o filme dublado, ou que só passa alguns filmes muito populares. O Topazio, ele tem uma programação bem diversificada, com várias opções, e sempre com, enfim, filmes mais legendados, filmes que às vezes não passam em todas as salas comfort, né, que são mais confortáveis para você sentar, para você ficar, enfim. Quem tá no interior de São Paulo pode ir pro Topazio Cinema, que vai adorar, e a gente tem muito orgulho de ter eles como parceiros aqui do podcast.
E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, tem muito comentário bacana, e dessa vez a gente vai dar uma diversificada, né? Porque chega muita coisa legal dentro do site do cinemação.com. Então, fica aqui inclusive a recomendação, porque se você, escuta o podcast, mas queria ter mais coisa, né? Queria ter contato com mais conteúdo, vai lá no cinemação.com que você vai ter conteúdo com muita coisa. Por exemplo, a Juliana Raia fez um post antigo e tal, falando sobre Férias Frustradas. Quem não lembra de Férias Frustradas, filme clássico, uma comédia lá de 83, e ela fez uma análise falando sobre o filme, né, fazendo um resumo também, uma sinopse e tal, passando um pouco sobre o filme, que acabou tendo uma versão em 83, depois em 85, depois em 89, depois em 97. Foi uma série grande de filmes de Férias Frustradas. E aí a galera, né, obviamente lê e aí vai lá comentar agora, recentemente. E foi o caso aqui do Bruno Santana, que entrou lá no post dela e mandou seu comentário. E ele falou o seguinte: mesmo depois de tantos anos, esses filmes fazem parte do meu top 3 de franquias, junto com Hot Shots e The Naked Gun. Não tem como não amar os filmes e concordo 100% contigo. Gosto muito do primeiro. Não curto muito o segundo e amo o terceiro e o quarto. Mas fico com o de Las Vegas. A cena do início com os cookies de 4 anos é incrível. Cara, esse filme realmente é uma sátira incrível, assim. É uma família, né? Pra quem nunca viu, é uma família que resolve sair de férias e tal, e como o próprio nome diz, né? Eles acabam se frustrando, né? As férias sempre dão erradas e tal. E aí a gente tem ali atuações primorosas e tal. Cara, vale muito a pena. Aquelas comédias clássicas, né? Dos anos 80, 90 ali, que tem aquele humor ácido. E é muito bacana mesmo de assistir. E eu tenho um comentário do Alexandre Rodrigues Assunção, lá do 388, podcast que a gente falou sobre The Boys. Ele comentou o seguinte, ó: Cinemação, o super podcast, super-heróis, os novos mitos, deuses, santos, totens do homem moderno. Seu sucesso em mídias modernas, cinema, televisão, internet, quadrinhos, atesta essa onda que outrora era restrita a nichos específicos, e agora é acessado por uma grande massa de pessoas. A série em questão aborda qual seria essa realidade se esses heróis de fato existissem. Quem tem de fato o poder? Os super-heróis, que são seres humanos aprimorados, ou a empresa que os criou? Uma tecnologia criada nas guerras passadas por apoiadores de um regime totalitário que foi acolhida pela potência que venceu a guerra e que a transformou em um negócio muito lucrativo, que é consumido por toda a sociedade. Temos aqui uma reflexão muito interessante sobre o poder econômico, influência sobre a mídia, a política, o Estado como seu principal sócio e o uso da ideologia para a manipulação das massas. Finalmente, temos ele, o símbolo da empresa e carro-chefe de toda a campanha midiática dos heróis, o Homelander, ou Capitão Pátria. O mais sórdido, o mais abominável e cruel dos heróis. Seu comportamento de pura psicopatia que beira um total descontrole, prestes a ser liberado, reflete não o fracasso na tentativa de criar o herói supremo, o mais emblemático, mas sim um triste êxito, pois ele é o reflexo exato da sociedade que o criou e que tanto o admira. Vejam os políticos e até alguns líderes religiosos que ostentam poder e representatividade nesses tempos atuais. Vejam o triste reflexo desses heróis que alguns realmente admiram e apoiam. Nada mais chocante, nada mais verdadeiro. Sensacional o comentário do Alexandre. Muito legal ler esse tipo de coisa. É uma análise super bacana. Em poucas palavras ele sintetiza um monte de coisa super importante do The Boys, da série que a gente discutiu lá no 388. Então, obrigado pelo comentário. E quem estiver ouvindo, mande comentários assim que nem do Alexandre. Eu acho que pra gente começar, acho legal a gente dar, né, um panorama aí pros nossos ouvintes, pra galera que acompanha, né, cinema e tudo mais. Você, diretor de conteúdo e aquisições e tal do Telecine, a pessoa que tá escutando a gente agora pode olhar
olhar esse título, né, esse cargo e tal, e falar assim, então é o Sovero que coloca aquelas indicações na tela, na minha frente, é ele que determina o que eu vou assistir, não vou assistir. É isso que acontece, Sovero? Como que você explica pro pessoal, assim, o que você faz? Bom, é uma equipe enorme, né? Não é o Sovero. É uma equipe muito grande de gente que adora cinema, que vive cinema, que respira cinema o tempo todo, que assiste os conteúdos, entende como eles podem ser publicados na plataforma, separa esses conteúdos, taguear um filme é você colocar palavras-chave que tenham a ver com aquele filme, que vão orientar, de certa forma, a navegação de quem está no streaming, vão ser usados também por algoritmos de recomendação para um filme puxar o outro. Então, esse pedaço da recomendação é feito por uma equipe grande que tem que conhecer bastante conteúdo, que tem que ver o filme. Mas antes disso, tem o trabalho, de fato, de comprar os filmes. Isso a gente faz nos mercados, sejam eles presenciais, nesse último ano, muito mercado virtual também. Muitas vezes a gente tem ali grandes fornecedores, assim, as 8 majors americanas, 4 delas são sócias nossas, produzem filmes, esse conteúdo vem automaticamente pra gente, mas para fazer 7 canais mais um serviço de streaming não é suficiente o conteúdo dos estúdios sócios. A gente compra também de estúdios não sócios, de estúdios concorrentes, e compra também muito no mercado independente. Independente é tudo aquilo que não é grande estúdio médio. Quando a gente fala independente, a gente pensa um pouquinho, algumas pessoas podem pensar em filme de arte, em filme de ator, não necessariamente isso. Independente, Crepúsculo, por exemplo, foi comprado no mercado independente, sabe? Porque não estava atrelado a um desses grandes estúdios tradicionais. Mas o pipeline é esse. Os filmes, muitos a gente vê nos mercados ainda, no roteiro, ou ainda é só uma ideia, você sabe quem vai dirigir, você sabe quem são os atores, você aposta. Quanto mais cedo você aposta num filme, maior a chance de você levar o filme por um preço razoável. Depois que o filme já criou um burburinho, evidentemente ele vai ficando mais caro, já passou por um festival, já foi conhecido e vai ficando mais caro. Se ele já fez bilheteria e todo mundo já sabe o sucesso, o potencial que ele tem, aí ele fica mais caro ainda. Então, quando você faz uma aposta lá atrás, você tem um risco maior, mas você também traz um conteúdo num preço mais barato. De fato, é um mercado mesmo de apostas. Depois que você tem esse conteúdo todo, você tem que ver como que você vai arranjar isso, né? Uma plataforma que tem cerca de 2.000 filmes, você precisa facilitar a busca e a descoberta, né? A ideia é que as pessoas passem mais tempo vendo os filmes e não escolhendo que filmes vão ver. A gente, quem está em casa, quem tem algum tipo de serviço de streaming, sabe que às vezes isso pode ser um momento de frustração. O nosso objetivo é facilitar com curadoria humana, mas também com máquinas, facilitar esse momento de descoberta dos filmes. Porque cinema é muito amplo, né? Tem todo tipo de filme para todo tipo de pessoa. Uma coisa que eu ia perguntar, depois a gente pode falar da curadoria, que eu acho que é uma coisa super, super interessante, mas eu queria, enfim, já entrar numa coisa assim. Se eu tivesse, assim, claro que, enfim, se eu trabalhasse com o que você trabalha, eu teria que aprender, obviamente, e não seria desse jeito, mas eu me imaginei nessa situação pensando que eu ia pegar todos os filmes que eu gosto, sabe, assim, nossa, adorei esse filme, adoro esse ator, adoro esse diretor, vou pegar esse filme. E obviamente que não é assim, né? Aí eu queria que você, enfim, que você contasse um pouco sobre essa questão em termos de se é por gênero ou como que funciona essa coisa do tipo assim, se é desse jeito, né? Assim, precisamos mais de mais comédias, a gente tá sem muito filme, sei lá, de ação que tem tal público, ou enfim, queremos o público YX de acordo com o planejamento, então é legal, você falou que vê os 40 primeiros minutos do filme e já vai para outro, então o que você tem que ver lá que você fala assim, poxa, esse aqui é bom, ou falar, não, esse aqui não dá, não precisa porque não é o que a gente precisa, né? Porque bom, ruim é uma coisa, né, enfim, subjetiva, né? Muito subjetiva. Bom, então vamos lá. Não é o meu gosto, tanto que quando eu digo que eu não terminei de ver o filme, muitas vezes eu estava gostando
E mesmo gostando, a gente não comprou porque para aquele momento, ou a gente já tinha muito daquele gênero, muito daquele tipo, e não precisava daquele filme naquele momento. Então, não é pelo meu gosto, eu vejo ali 40 minutos, mas você pode ter certeza que alguém vai ver ele todo antes da gente programar, mas é que nessa primeira peneira dá para ver menos tempo. Aliás, a primeiríssima peneira, às vezes a gente vê só um roteiro mesmo, e é exatamente isso. São vários públicos. Mesmo antes de existir o streaming, a gente sempre teve feedback que era a audiência dos filmes. Então a gente vê os gêneros que estão funcionando, os tipos de atores que estão funcionando. Com o streaming, que a gente tem um dado de muito mais qualidade e muito mais preciso sobre tudo que é visto, sobre tudo que é clicado, e esse trabalho fica mais fácil ainda. Você lembra que a gente tagueia os filmes, né? A gente coloca lá filme com viés feminino e protagonista forte. E se a gente começa a perceber que todo filme que tem esse tag tá indo bem, tá sendo muito clicado, tá tendo view até o final, né? Quando a gente considera que a pessoa viu pelo menos 90% do filme, é que ela viu, que ela de fato se interessou pelo filme, a gente vai usando esses dados para também servirem de elemento na escolha dos filmes que vem por aí. Então, basicamente, é uma sensibilidade para tentar achar filmes com perfis que a gente sabe que vão agradar a grande maior parte do público, e o público é bastante amplo, e cada vez mais com os dados que a gente tem do streaming fica mais fácil fazer essa busca, né? Não é uma ciência exata, porque é conteúdo, são histórias, e é por isso que ainda precisa de gente, senão a gente colocava uma maquininha para assistir o filme, mas claramente não é o meu gosto, é o gosto do nosso público, e o nosso público é bastante variado. Você resolve isso no mundo linear ali por meio de canais segmentados por gênero, horários segmentados por temas, e no streaming você resolve com recomendação, você resolve com listas e com muita curadoria também. Legal. E eu ia te perguntar sobre a diferença, né? Porque a gente está falando do Telecine. O Telecine está ali numa plataforma por assinatura, tem o streaming e tal. É muito diferente você selecionar filme que vai pro streaming e para uma TV fechada, por exemplo? Existe essa diferenciação? Tipo, não, esse filme aqui tem que ir pro streaming. Porque eu imagino que, assim, você que já passou por tantos canais, que tem uma experiência vasta com isso, deva ser uma estapeação gigante ali, né, dessas plataformas para conseguir um filme, né? No streaming a gente tem a vantagem de achar o público certo para praticamente qualquer tipo de filme, né? Uhum. O linear é limitado pelos 7 dias da semana, com suas 24 horas, então ali eu programo para muitos, sempre para grupos maiores. E no streaming, então é isso que eu faço, que faz a diferença, assim, mesmo que nichado, os meus nichos no linear vão ter sempre mais gente, enquanto que teoricamente, se fizer sentido, eu posso ter um filme para uma pessoa no streaming. É óbvio que isso tem que fazer sentido econômico também, né? Sim. Então, mas assim, você trabalha com segmentos ou com classes de consumidores no streaming, e o que permite que você tenha um acervo maior sendo utilizado. A questão é você achar o filme certo para a pessoa certa, e isso é mais fácil de fazer no streaming do que no linear, em que você fala para grupos de pessoas, né? Você tem 6 canais simultâneos, você está falando ali para grupos de pessoas, grupos maiores, porque os filmes têm hora para começar e para terminar. Eu imagino que até a própria plataforma, né, acaba te dando informações, né? No caso do streaming, né, ela vai te dar algumas informações. Interessante. Quem viu, se viu até o final, se terminou de ver depois, tudo isso a gente sabe. O que a pessoa já viu antes, aí você vai formando ali grupos de consumidores com certos gostos, sabe? E vai descobrindo o que funciona e como de fato é a sua segmentação, né? Aí você trabalha com listas, você trabalha com faixas ali com trilhos e vai entendendo como é que é o calor ali, o mapa de calor do site ou do aplicativo onde as pessoas estão clicando mais. Eu imagino que os blockbusters das majors, principalmente, né, que são parceiras do Telecine, sejam uma fonte de novos assinantes, assim.
É estudado isso também? Ou você diria também que um filme independente, um filme, vamos chamar de pequeno no sentido de, enfim, não ser um blockbuster, também tem essa função importante de a pessoa que adora aquele filme e fala, nossa, vou assinar o Telecine agora porque eu quero muito ver esse filme. Tem também, mas é óbvio que o blockbuster atrai muita gente, dá muito clique no anúncio que você coloque onde quer que seja, e você traz um grupo de pessoas enorme para o Telecine. Mas não basta o blockbuster, até porque a capacidade de produzir blockbusters de Hollywood é limitada, e nós temos 2.000 filmes, não são 2.000 blockbusters. Uma vez que a pessoa veio para assistir o grande filme do estúdio Universal, por exemplo, a gente tem que começar a se relacionar com esse cliente, entender o que ele quer, o que ele gosta, e a partir daquele blockbuster que ele assistiu, de um segundo blockbuster que ele assistiu também, começar a recomendar coisas para ele, entendeu? Então, ele até assina para ter os grandes lançamentos que estão lá, de fato. Mas para continuar, a gente precisa de engajá-lo, a gente precisa mostrar para ele, e aí curadoria é uma coisa bacana, porque a gente pode fazer uma prescrição, né? Mostrar para ele que além do blockbuster tem outros filmes incríveis também, sejam americanos, sejam franceses, e que podem dar para ele aumentar, expandir o horizonte dele de cinema, sabe? Eu acho que se a gente conseguir, e o objetivo é esse, pegar alguém que está acostumado só em ver o grande sucesso, mas navegando na nossa plataforma, ele começa a ser exposto a outras possibilidades, de acordo com um pouquinho do gosto dele, que a gente já entendeu, a gente em pouco tempo tem aí mais um cinéfilo no mundo. Coisa que eu gosto muito do Telecine é que tem muito clássico, né? Filmes mais antigos e tal. Isso deve ser bem legal também de trabalhar, né? No sentido de, se você gostou desse filme que saiu agora, tem um de 20, 30 anos, que às vezes a pessoa, enfim, conhecendo o cinema, a gente conhece, mas muita gente deve... Não sabe, jovem, não sabe. Não tem a referência, exatamente. E é legal. E pra jovem, filme da década de 80 e 90 já é desconhecido, né? Assim, sei lá, Uma Linda Mulher, acho que até os jovens conhecem, mas tem outras comédias românticas da época que podem, sabe, naquele momento, se a pessoa está naquele momento, eu gosto de pensar a recomendação muito pelo momento que a pessoa tá, sabe? Hoje eu tô no humor de, assim, a vida tem que ser leve. Aí tem Uma Linda Mulher que todo mundo conhece, mas de repente tem Um Amor Não Tira Férias que não é tão icônico assim, mas que vai nessa mesma vibe, entendeu? Tem dia que você tá mais denso, você tá querendo de fato refletir, pensar, se envolver, se emocionar e tal, e aí você manda lá uma opção de um cisne negro pra pessoa, sabe? Eu acho que a gente conseguir trabalhar com o momento do consumidor é muito bacana. Tem uma coisa que me chama a atenção nisso que você estava falando, que é justamente o tratamento quase que individual, exclusivo, né? Que é dado para cada um do consumidor que está ali, né? Na frente da tela, que é totalmente diferente justamente do que você estava falando da questão do grupo, né? Da TV fechada ou das próprias salas de cinema, né? Que você tem que trabalhar sempre com um grupo. Aqui o tratamento ele é mais refinado mesmo, né? Ele é um tratamento mais pessoal, assim, né? Isso, porque a pessoa escolheu um filme, tem uma curiosidade, ela clicou ali, esse filme vai puxar a recomendação de outros filmes que estão lá com aquelas tags, com aqueles moods que a gente pré-definiu, e ali começa uma história de navegação que vai ser diferente para mim, para você, e que é uma história de descoberta mesmo. E é isso que vai fazer a pessoa voltar sempre na plataforma, ainda que ela tenha entrado lá e assinado por causa do 50 Tons de Cinza, por exemplo. Depois ela vai descobrir que tem outros filmes picantes, interessantes, também, além desse, se ela gosta disso, entendeu? Então, assim, a gente tem a pessoa que foi pelo cinema, a gente tem muito cinema francês bacana, tem muita comédia francesa, a pessoa vai
vai por causa dos Intocáveis, que todo mundo conhece, mas chega lá, descobre outros filmes franceses também, com apelo comercial também. Acho que o nosso papel é esse, de ir apresentando vários cinemas para as pessoas, ajudando ali na descoberta delas. E uma coisa que eu gosto muito do Telecine, que é uma das coisas que me chama a atenção justamente no catálogo, é a mão forte também que vocês têm tido em relação à produção nacional, né? É uma coisa interessante da gente ver. Isso é uma coisa pensada, é um posicionamento mesmo? É um posicionamento que começa desde a coprodução de filmes, passando por um apoio ao cinema nacional no momento em que ele está se lançando nas salas de cinema. Isso sempre foi muito importante para nós, e a gente faz isso há mais de 15 anos, né, que a gente produz e apoia o lançamento do cinema brasileiro. 100% dos grandes blockbusters nacionais tiveram um dedo nosso nos últimos anos, seja coproduzindo, seja ajudando no momento da distribuição, e a gente faz isso porque acredita no audiovisual brasileiro, e faz também porque dá muito resultado, tá? O cinema nacional, Minha Mãe é uma Peça 1, 2 e 3, são campeões de bilheteria no cinema, mas são também campeões de clique e de watch time aqui na plataforma. Então vale a pena investir no cinema brasileiro, porque ele dá retorno de público também. Então a gente tem um acervo enorme de filme nacional, e continuamos comprando, continuamos coproduzindo. Primeira coisa, um caminho aqui que eu fiz. Eu fui ver as cinelists, né, que tem no Telecine. O jeito que eu mais gosto de navegar é via cinelist, assim, porque tem sempre uma que combina com o que eu tô querendo naquele momento. É uma recomendação minha aí via cinelist. Então, eu acho muito legal. E aí, assim, o caminho que eu tô fazendo é o seguinte: eu cliquei no das mulheres, filmes feitos por mulheres, e acabei de ver, eu não tinha visto, porque eu tinha assistido o Cláudia 5 a 7, e tem vários filmes da Agnes Varda aqui né, no Telecine, disponíveis para ver no streaming. E aí eu fiquei eu falei, gente, olha, assim, aí eu queria que você me dissesse se faz sentido, assim, o que você falou, né, de formação de novos cinéfilos. Vocês têm visto isso em números, no sentido de, por exemplo, a pessoa fazer esse caminho? Então, por exemplo, eu posso entrar para ver o Minha Mãe é uma Peça, né, e falar, nossa, vou assinar o Telecine, e fazer esse caminho no sentido de ir para um filme clássico, que a gente sabe que não vai ter a mesma audiência, a gente sabe que muita gente não vai ter tanto interesse, porque são filmes, enfim, mais antigos, mais, enfim, às vezes mais difíceis, talvez, enfim, em termos de outras questões, mas eu queria saber se vocês têm alguma coisa nesse sentido, assim, de você, porque aí o que eu imagino que, pensando em termos até de marketing, né, muita gente entra no Telecine, assina, né, que é uma coisa importante, assina o streaming porque quer ver o Minha Mãe é uma Peça, porque quer ver o novo blockbuster, porque quer ver um filme de super-herói, enfim, e aí chega em algum momento, dentro dessa linha, deve ter o cinéfilo ou a pessoa que gosta de filmes diferentes, que vai se manter. Então eu entro pelo blockbuster e me mantenho por essa variedade, incluindo esse refinamento, um processo de refinamento do gosto, né, do cinema, que eu acho que é uma coisa de prática, de você tá sempre vendo e você aos poucos vai vendo coisas diferentes. Aí eu queria saber se vocês têm algum tipo assim de você fala, não, tem um caminho que é feito, ou ainda não se tem como traçar esse caminho? Não, a gente não é um caminho, na verdade são vários, porque cada cinelista desse que você falou de mulheres faz o cinema, a pessoa entrou ali porque talvez estivesse na pauta da vida dela essa questão das mulheres, da igualdade, etc. Ela entrou por isso. Aí chega lá, ela vai e descobre uma cineasta bacana. A gente vai medindo se muitas pessoas clicaram naquele filme para ver se faz sentido continuar a ter aquele caminho, entendeu? Então, assim, a cinelist, ela não tá ali para sempre, assim, a gente está sempre monitorando se esses caminhos que a gente está propondo estão, de fato, trazendo pessoas para dentro dos filmes, que no fim das contas é o nosso objetivo, que as pessoas consumam mais, que elas aproveitem mais por essa assinatura que elas têm, que elas estão pagando. A gente quer que elas aproveitem o máximo disso. Alguém entra, Minha Mãe é uma Peça é um bom exemplo, você entra para ver Minha Mãe é uma Peça, que é um filme, uma comédia mais escrachada, etc.,
mas você percebe que talvez aquele filme essa pessoa pode ser indicada para uma comédia mais pastelão francesa também. Ela vai se divertir tanto quanto, e ela começou a entender que tem um cinema francês que também tem esse tipo de comédia para ela. Então, assim, tanto no ramo ali da pessoa engajada socialmente, pensando na questão da mulher no cinema, quanto no ramo de que quem só quer ver comédia, você pode ter ali uma ramificação mesmo para levar essa pessoa para um canto da plataforma onde ela vai achar conteúdo que faz sentido para ela. E o tempo todo a gente está medindo isso para saber de fato, porque assim, todo filme que está ali tem que ser clicado, sabe? As pessoas têm que... Ele está ali para ser assistido, a gente tem que achar as pessoas certas para trilhar aquele caminho e chegar naquele filme. É muito interessante. E é muito legal porque esse tipo de curadoria, se puder contar depois como que é essa curadoria dos cinelistas, porque assim, eu penso que a curadoria humana é uma das coisas mais legais para você tirar a pessoa da bolha, né? Para você ir ampliando, então você está formando público, isso que eu acho muito, muito interessante. Então, todas esses cinelistas são curadoria total humana, tá. Exatamente. Evidentemente que uma vez que você faz um cinelist desse, que é curadoria humana, e você começa a perceber, porque no fundo, a tecnologia, o algoritmo, ele vai, na verdade, ampliar a capacidade humana de fazer escolhas também, tá? Então, assim, ele vai ajudar a pessoa a escolher o filme que ela quer ver, mas à medida que as pessoas vão vendo os filmes e a gente vai tendo dados disso, isso vai nos ajudar também a refinar a curadoria, o nosso time de curadores, a refinar as escolhas que a gente está fazendo ou a pensar novos cinelists. Mas assim, é totalmente que as pessoas sentam, discutem por que aquele filme tem que estar ali, por que faz sentido aquele filme fazer parte de uma cinelista que chama Mulheres Negras. Evidentemente, se você brincar aí, você vai ver que tem filme que pode estar em mais de uma cinelista, porque as cinelistas, elas podem ser um tema que é caro à sociedade naquele momento, elas podem ser um diretor, elas podem ser uma efeméride, sabe? Algo que esteja acontecendo, elas podem ser os aniversariantes, os artistas que estão fazendo aniversário naquele mês. Tem gente que se guia por isso. Ela pode ser a indicação de um artista, de um influenciador que você conhece, e tudo que aquele cara fala você quer ver o que é, porque você acha que aquela pessoa tem algo a te dizer. Então, assim, os caminhos são infinitos, sabe? Filmes para assistir no frio, isso é uma cinelist, que pode fazer sentido nas tardes de inverno de muita gente, sabe? E pode ser aquilo que faltava, você tá ali sem saber o que escolher naquela tarde de frio, pode ser o que faltava para te ajudar nessa escolha. Filmes de resiliência, sabe? De repente você tá num mood aquele dia de resiliência que você quer ver alguém que lutou como você quer lutar também, sabe? Eu acho que tentar casar o humor do cliente com um filme é uma estratégia que ajuda muito na escolha e ajuda muito a aumentar o engajamento com a plataforma. Salvador, eu ia te perguntar um pouco sobre a sua visão, assim, nessa questão da evolução, né, da questão do streaming e tal. Porque eu tava dando uma olhada aqui, você, coordena aí o marketing, já foi repórter, já foi produtor, né, na TV Minas, na TV Globo e tal. E você tem essa visão da produção também e, como você falou, vai em festivais para comprar filme, passou já por outros canais e tudo mais. Como que você viu, assim? Você acha que o streaming ele é uma decorrência natural, assim, dessa questão da tecnologia, sabe? Da gente estar cada vez mais produzindo um conteúdo que tem essa característica pessoal e tal? Porque nesse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia e tudo mais, falou-se muito sobre essa questão do distanciamento social e tal, mas de repente aquela família, aquelas pessoas que têm assinatura, que estão em casa, que podem acessar, né, todos juntos ali também o streaming, virou também um programa familiar, um programa de pessoas próximas e tal. Então eu queria saber um pouco sobre a sua visão, assim, nesse sentido
da evolução da ferramenta, né? Como exibição de filme, mas também como uma ferramenta social também, né? Eu acho que o cinema tem um papel um pouquinho diferente, eu acho que da série na vida das pessoas, porque ele te pede uma parada na sua rotina, né? Uma série pode fazer parte da sua rotina, o cinema é sempre um momento especial. E pode ser um momento especial sozinho, mas muitas vezes ou é a dois ou é em grupo, né? Então ele tem essa capacidade de, e sempre teve, né? As famílias ou os namorados iam à sala de cinema juntos e isso vem para casa. Obviamente que quando você tinha só canal linear, era muito mais complicado você organizar isso, né, para a família, tá todo mundo ali naquele horário para ver, mas já foi. Quando era só isso que era possível, era assim, né? Se reunia ali e ia ver talvez ali a super estreia do sábado à noite no Telecine. Agora não, agora você se planeja, você discute ali em casa qual que é o filme. Eu acho que a escolha do filme pode ser um momento interessante também para uma família ou para o casal. O que nós vamos ver hoje? Quem nunca passou por isso, né? E sim, é um momento de socialização. Isso parte do princípio que você está vendo junto naquele momento, sem contar que tem as possibilidades também de cada um ver na sua casa e comentar depois, né? Agora, sem dúvida nenhuma, o streaming facilita isso, seja porque você não tem que sair de casa, tá contigo ali, isso facilita muito a sua vida, já facilitava na época antes da pandemia, durante a pandemia mais ainda, acho que isso fica mais evidente e eu acho que o que essa pandemia vai deixar para as pessoas no caso de consumo de audiovisual é que, poxa, tem muita coisa que eu posso fazer em casa, existem formas de eu me divertir e de eu me entreter em casa, então acho que sobre esse aspecto, a gente passou por muita experimentação do público com os nossos produtos. Do ponto de vista da produção e do ciclo de vida dos produtos, eu acho que tem uma mudança grande, assim, aquele ciclo, sala de cinema, home entertainment, que era o antigo DVD e que hoje é digital, mas ainda é um aluguel, ainda é uma transação. Depois, canal premium ou serviço premium de SVOD, depois serviço básico, seja SVOD ou canal de TV por assinatura, e depois TV aberta, eu acho que esse modelo em que o produto audiovisual se remunera, no caso do cinema, em todas essas janelas, como a gente chama, né, eu acho que esse não vai ser mais um único modelo. Acho que grandes blockbusters, até para pagar todo o investimento que se faz numa produção de um grande filme, ele deve passar por todo esse ciclo, mas nem todo produto tem vocação para todo esse ciclo e nem precisa ser assim. Então, nesse sentido, a gente também começou com um projeto de Telecine Premiere para poder trazer filmes direto para a plataforma que não fizeram todo esse ciclo, eles são produzidos e estreiam direto na plataforma. Então, essas experimentações com os ciclos do produto audiovisual, nesse caso cinematográfico, eu acho que essas experimentações foram intensificadas agora um pouco na plataforma, em parte pelo fato de os cinemas estarem fechados, mas elas deixaram claro que existe mais de um modelo de se levar audiovisual para as pessoas. Uma coisa só, eu queria falar do Telecine Premiere também, mas só assim, enquanto que, enfim, óbvio, né, no streaming a gente dá o play a hora que quer e tudo mais, assiste na hora que tiver e pausa se precisar. E na TV a gente tem o fluxo, né? Enfim, que você liga no horário e se você ligar num horário e já tá passando o filme, você pega ele pela metade. Mas tem uma coisa que eu acho interessante que é assim, tem alguns filmes que são gostosos de rever ou de ver em partes, ou porque eu já vi, ou porque é um filme mais leve ou mais simples, não sei, e que fazem sentido, né, de você ligar a TV, deixar lá e você tá, de repente, terminando de cozinhar e conversa com um amigo e, enfim, né, conversa com a pessoa da sua família e tá lá vendo às vezes só o final ou só o começo e depois vai ver um outro filme que vai passar em outro horário, enfim, enquanto que no streaming não tem isso. Eu queria saber se vocês têm essa coisa de olhar e falar, nossa, esse filme aqui funciona super na TV e no streaming vai ok, e esse filme aqui no streaming, sabe assim, na TV não vai bem, mas no streaming tem o público dele. Vocês têm essas coisas de olhar para um filme e saber se ele tem esse perfil ou não, é por horário e por cluster só de... A gente olha muito isso, a gente tem sempre os nossos top, tanto de audiência quanto de clique e de visualização na plataforma. Os primeiros filmes
os primeiros 20 costumam ser meio que os mesmos, tá? Porque são os blockbusters, são os filmes mais conhecidos, então tem algum tipo de filme. Vamos lá. Se o filme é um pouco mais picante, talvez as pessoas o vejam mais no streaming sozinhos. Se por alguma... Sabe, a audiência é envergonhada? Sim. Então, assim, por qualquer motivo que seja, tá? A audiência envergonhada, o streaming ajuda bastante para a pessoa poder ver ali sozinha, sem ninguém fazer nenhum tipo de julgamento dela, tá? Agora, de novo, é um pouco difícil de comparar banana com laranja, porque num caso a gente tem uma audiência individual ali, de alguém que clicou, no outro caso tem várias pessoas assistindo naquele horário. É uma comparação difícil de se fazer e, de certa forma, também um pouco injusta, em função da estrutura de horário pré-determinado da TV. No caso do streaming, ainda que eu tenha colocado no destaque um filme X, se a pessoa quiser entrar mais para dentro da plataforma e para achar outros filmes, ela vai. No caso da TV por assinatura, do canal linear, não tem como fazer isso. É aquele filme ali que ela vai ver nesse momento. Mas uma coisa complementa a outra, sabe? Porque dependendo do tipo de... Os nossos assinantes do mundo linear, eles têm acesso ao SVOD também, tá? Então, se você é assinante de qualquer operadora, você também pode entrar na plataforma. Então, muitas vezes o linear pode servir de outdoor para quem quer ver o filme depois. Você vê um pedaço ali, vê que é interessante, vale a pena eu pegar desde o começo, você vai para a plataforma e vê lá. Isso caso a sua operadora não tenha lá o Start Over, tem umas que tem, então você faz isso na própria plataforma mesmo. Mas se não tiver, você pode ir pro serviço de streaming e terminar ou começar a ver o filme lá. Então, assim, qualquer filme que é muito anunciado no nosso canal linear, ele tende também, que as pessoas veem os anúncios, a ser consumido na plataforma de streaming. Ainda é muito complementar, sabe? Tem gente que, como a marca é muito conhecida por curadoria, por fazer curadoria de cinema, muita gente vai lá para ver, deixa eu ver o que está passando no Telecine. E a partir daquilo, olha, está passando isso é legal, deixa eu favoritar isso aqui da minha plataforma, no meu app, para eu ver depois, ou então para eu começar daqui a pouco. As duas coisas que se complementam. Tem um pouco desse lance, né, Solver, de ao mesmo tempo que a plataforma ela potencializa a questão da escolha, tem muita gente também que gosta de ser mais conduzida, né, a um conteúdo X e Y, né? Sim. E confiando que, olha, eu sei que ele vai ter alguma coisa pra mim começando às 10, ele vai lá às 10 e dá uma olhada, entendeu? Então eu acho que os dois se complementam, sabe? Agora, é importante também lembrar que, assim, a gente pode fazer essa condução na plataforma também, com indicações bem feitas, com trilhos bem feitos, com destaques bem feitos. Isso a gente faz de forma diferente, mas faz nos dois mundos, digamos assim. É como você estava falando, o próprio da Cinelist, né, que acaba sendo esse tipo, né, de recomendação também, então acho que é bem legal. E tem uma coisa que eu gostei muito quando eu vi isso, assim, porque realmente você vai lá ver o filme, tem o trailer, né, óbvio, enfim, pra você ver o trailer, ver se você quer ver o filme, enfim, a sinopse, aí tem as informações e tal, e tem vários filmes que tem aqueles vídeos com um crítico, com alguém falando sobre o filme, né? Isso, vale a pena assistir. Isso. E assim, a ideia é essa também, assim, ser mais esse ajudar mais a pessoa a escolher o filme? Exatamente. Às vezes o cartaz a pessoa não conhece, não sabe quem são aqueles atores. O trailer acaba sendo uma propaganda, um anúncio, dá uma ideia do que é o filme, mas se você ainda puder ter um conteúdo extra, que é alguém falando, alguém que entende do assunto, isso pode ser decisivo para a pessoa decidir, pode ser decisivo na escolha de ver aquele filme naquele momento, ou de salvar para depois. A gente tem investido muito nesses conteúdos extra, justamente tão importante quanto ter 2.000 filmes é te ajudar a escolher o filme certo. E vale a pena assistir, ou qualquer outro conteúdo que a gente está sempre também, a gente faz um tipo de conteúdo, vê o que funciona, o que converte, né? O bom do streaming é que você vê conversão. Olha, esse tipo de conteúdo aqui tá jogando muito pro filme, tá dando uma conversão pro filme grande. Esse não tá dando... Então a gente vai entendendo o que funciona e o objetivo sempre é
fazer uma conversão. Porque quando você faz uma conversão e a pessoa assiste o filme até o final, você vê que você levou a pessoa para a área certa do aplicativo, mostrou o conteúdo certo, que desembocou em a pessoa ver o filme até o final. A ideia do Vale a Pena Assistir e de outros conteúdos extra que a gente tem ali, pode ser um clipe musical, sabe? Que tá ali, que vai fazer com que a pessoa sinta vontade de assistir aquele filme, se o filme for um musical, por exemplo, um clipe musical do filme pode ser o que vai ajudar a pessoa a decidir se entra pra ver naquela hora ou não. Salvador, você sabe os 2.000 títulos que tem lá de cor de cabeça ou não? Não sei, eu colo muito e tem muito título com nome parecido. E aquilo que eu falei do anotar no cinema é porque depois que você viu 3, 4 num dia, tem que tá anotado ali na hora pra não... Tem uma história engraçada, assim, eu achei, uma vez eu tava vendo um filme num festival e tudo que ia acontecer no filme, e era a primeira vez que o filme era exibido, tudo que ia acontecer no filme eu conseguia antecipar. Agora vai acontecer isso, agora vai acontecer isso. Aí eu olhei a gente recebe um catálogozinho, um programa, e vi que era estreia. Eu fiquei encucado com aquilo, porque assim... Sabe, será que eu tô com algum poder aí que eu não tô sabendo de conseguir antecipar as coisas? Eu matei a charada um tempo depois, eu vi que o filme era um remake em espanhol de um filme que eu tinha visto num festival um ano antes em francês, entendeu? E eles, então, assim, eu tava antecipando, conseguindo antecipar tudo e eu fiquei incomodado com aquilo. Até eu perceber que depois lendo sobre o filme eu vi que era um remake de... Então, mas assim, não dá pra decorar e a gente tem que tomar super cuidado pra não falar o nome do filme errado. Não, mas aí se seus filhos aí chegam pra você e falam, já entrou lá filme tal, daí você fala, entrou ou não entrou, ou você fala, não, tem que pesquisar lá. Deixa eu checar. Mas olha, tem uma galera lá que é boa nisso, viu? Né? Tem gente que tem uma memória fotográfica, tem uma galera que é muito melhor nisso do que eu. Porque imagino que seja difícil. E eu fico imaginando você falando assim né, do público, de como as pessoas consomem e tudo mais, eu fiquei pensando aqui, a gente acha que é só ver filme, né, acompanhar filme, mas eu imagino quanto que não deve ter no trabalho de vocês, enfim, aí de relatório, número, dados, né, assim, para vocês analisarem, estudarem. É o tempo todo analisando para ver o que faz sentido, aí você cruza com o que você pagou por aquilo para ver se fez sentido, a gente tem que prestar conta de tudo também, né? Então... Não é só glamour. E você chega a ter contato direto com o produtor, porque eu imagino assim, o pequeno produtor, né, dos filmes e tal, sei lá, o cara tá ali querendo vender também a obra que ele fez e tal, o cara fica tentando ligar direto vou ligar no Telecine e tentar vender meu filme lá pra eles. Olha, o nosso contato comercial é com os distribuidores. Legal. Então, entre o Telecine e o produtor tem o distribuidor, que é quem vai fazer a distribuição daquilo em cinema, quem é quem vai vender aquilo também para as outras mídias, TV por assinatura, TV aberta, TVOD, o que seja. Então, a resposta, na maioria das vezes, não. Mas no caso do cinema nacional, como a gente também costuma entrar na produção, aportando algum tipo, às vezes fazendo até um product placement no filme, ou colocando dinheiro de produção, aí neste caso sim, mas assim, a gente sempre, quando a gente é procurado por um produtor direto, a primeira pergunta que a gente faz para ele é assim, quem vai distribuir o seu filme? E aí começa a ser uma conversa a 3, nós, distribuidor e produtor. Nunca é uma conversa ou quase nunca só com o produtor, porque a figura do distribuidor é muito importante naquele ciclo de vida do produto audiovisual que eu comentei
mais cedo. Interessante. E a gente estava falando aqui, né, sobre os 2.000 títulos e tal, e aí uma pergunta que vem, porque hoje em dia com tudo sendo digitalizado e tal, vocês têm 2.000 títulos, que é coisa pra caramba, qualquer pessoa ficaria com inveja de ter 2.000 filmes na sua casa, né? E aí a pergunta que fica é, o céu é o limite? Quer dizer, 2.000 é só o começo, estão por vir aí muito mais. Olha, é o que faz sentido para atrair o público. Assim, à medida que a gente vai vendo que tem público interessado, porque assim, blockbuster é limitado. Tem um cinema enorme sendo produzido na Índia, na Nigéria, tem muito filme sendo produzido que não chega aos serviços de streaming. Se tiver público para isso, a gente vai atrás, tá? É uma questão de você indo descobrir o público para todo esse cinema. Mas para a gente não tem limite, não. É o que o público for pedindo, que a gente vai percebendo como interessante e quanto mais quantidade você tem, mais importante você saber fazer curadoria para fazer que os filmes... Aquilo que eu disse, não pode ter um filme lá para ninguém clicar. Né? Então, mas se tem um nicho, se tem um grupo de consumidores interessado naquele filme, a gente deveria ir atrás e ter aquele filme lá. A resposta é essa. Interessante. E no caso, assim, das estreias, né? Porque hoje em dia a gente tem visto justamente o movimento de... O filme é produzido... Vamos falar aqui das grandes produções, né? O filme é produzido, vai para salas de cinema, exibido e tal, daí chega um momento que ele sai da sala de cinema. Quando ele sai da sala de cinema, fica naquele limbo, assim, que as pessoas não entendem pra onde foi. Que é cada vez menor, na verdade. Que é cada vez menor, exatamente. E era isso que eu ia perguntar justamente pra você. Essa transição, né, da sala do cinema pro streaming, por exemplo, ele tá diminuindo ou, assim, a negociação tá ficando cada vez mais acirrada também? Como é que fica isso? Ela tá diminuindo e ela é diferente para produtos diferentes, assim. Um grande blockbuster que quer fazer uma carreira no cinema, ele precisa de um tempo do cinema até o streaming. Isso é uma proteção para as salas de cinema, para ter certeza de que todo mundo, ou uma grande parte do público, vai tentar ver esse filme no cinema. Tá, okay? Então isso é uma proteção para aquela janela. Isso não faz sentido para todos os títulos, muitos não precisam dessa proteção, então isso vem diminuindo. A gente pode chegar num modelo também, porque assim, quando você pensa nessa proteção, você está pensando em centros urbanos do Brasil, né, que tem sala de cinema, mas tem aí um pedação do Brasil desatendido, que não tem tanta sala de cinema, onde a gente poderia ter eventualmente um modelo de TVOD premium, mais caro, com valor mais alto, que tivesse acesso a esses filmes no mesmo momento que o filme está no cinema. Então, assim, os modelos de remuneração do produto estão cada vez mais flexíveis. Mas eu ainda acho que para o grande blockbuster, esse enjanelamento que a gente faz ainda vai ser realidade por um bom tempo, porque faz sentido para pagar a conta da produção, que é alta, né? E é nesse ponto que entra, né, o Premiere, né, que vocês estrearam, né? Porque... Exatamente, assim, ali nós temos a gente evidentemente paga muito mais por um filme desses do que pagaria por um filme que já fez o resto que começou a fazer, a ter receita em outras janelas, mas para aquele filme especificamente faz sentido a grande estreia dele ser um serviço de streaming, e a gente está apostando nesse modelo e entendendo até onde esse modelo pode nos levar, mas de novo, os dois modelos vão conviver por muito tempo. A gente está apostando muito nesse modelo agora do Telecine Premiere, com o filme estreando aqui na plataforma, sem ter passado por outras janelas, mas ele é um de vários modelos que a gente vai ter para atender o assinante. Tem uma turma assim que estuda mais profundamente e tal, que diz que daqui a algum tempo, inclusive grandes cineastas, né, já falaram isso, que daqui a algum tempo eles usaram um termo pesar, aquele termo sempre que usam, né, que, enfim, sempre nunca acertam quando falam que alguma coisa vai morrer, né, mas que falam que o filme médio vai morrer, né, ou seja, o blockbuster precisa do cinema para sobreviver e provavelmente vai por muito tempo. O filme muito pequeno, o filme muito barato, muito independente, vai ficar no festival, vai passar no cineclube, em algumas salas por aí mesmo assim, e vai também para outros serviços. E esse filme médio, que é chamado de filme médio em termos de médio orçamento, muita gente acha que ele não, daqui a algum tempo, talvez demore um tempo, mas em algum momento pode ser que ele deixe de
ser interessante para ele ir pro cinema, pra sala de cinema. Você acha que é por aí no sentido de que é o perfil do filme que a gente pode ver no Premiere, em termos de... e quando eu falo médio, é médio orçamento, né? Obviamente não tem nada a ver com qualidade. Mas faz sentido isso? Ou você acha que tem para tudo, tem várias propostas? Enfim, se você puder contar o que vocês querem experimentar com o Premiere, se vocês têm algum lançamento diferente por vir, enfim. Eu entendo essa preocupação, mas eu acho que o streaming pode ser uma grande janela e uma grande oportunidade de financiamento desse filme médio. Óbvio que o filme enorme, ele precisa de tudo, ele precisa do cinema, ele precisa do lançamento de bonequinhos, né, de brinquedos, ele é muito maior do que até só a janela de cinema, vamos combinar, né, que tem muito mais coisa envolvida, ele precisa talvez de montanha-russa no parque, ele é muita coisa, mas eu acho que tem filme médio bacana, que pode ter uma carreira super interessante, tanto nos modelos transacionais, os TVODs da vida, mas principalmente no modelo de assinatura que é do streaming, seja no nosso streaming, se for um filme mais infantil, no streaming da concorrência, mas eu acho que tem espaço sim para o filme médio e talvez até para um filme grande, talvez não para o gigante no streaming. Assim, à medida que esse mercado vai crescendo, para a produção acontecer lá na ponta, tudo começa com a produção, a gente precisa de crescer o mercado de streaming. Então, o mercado de streaming crescendo, ele vai ser capaz sim de absorver produções com orçamentos médios ou até mesmo grandes com a receita que ele gera nesse mercado de streaming. Eu tenho muita fé do streaming, para te falar a verdade. Eu acho que não precisa, a gente não precisa de declarar a morte do filme médio, não. Sim, não, mas é isso que eu pensei mesmo, assim. Claro que teve a questão da pandemia que acho que acelerou um pouco, né, assim, esse processo, mas eu mesmo penso assim, eu como consumidor, né, às vezes você precisa escolher, pensando no mundo, voltando ao total normal, assim, eu vou escolher lá se eu vou ver um filme no cinema, daí eu vou acabar, enfim, tendo que escolher, não dá pra, né, ver tudo, porque, enfim, o cinema nem é perto da minha casa, enfim, e é 20, 30 reais e tal. Mas aí tem aquele filme que eu falo, puxa, sabe assim, eu quero, não vou ver já, mas eu sei que daqui a alguns meses ele vai estar lá no Telecine, então eu vou assistir lá. E no caso do Premiere, então, assim, é um filme que não passou pelo cinema, né, então, assim, sei lá, dependendo do filme, pode ser que eu fale, poxa, mas esse eu queria ver no cinema, porque eu queria ver numa tela muito grande e tal, mas realmente, eu penso assim mesmo, tem alguns que eu falo, poxa, esse, que legal que tá na minha casa, eu já posso ver já indicar pros amigos, já falar pra todo mundo, né, acho que o processo é meio que esse, né, no sentido de se tornar algo mais próximo, em termos de eu não preciso transformar num evento, mas ao mesmo tempo eu acho que o que vocês estão fazendo tá promovendo uma experiência que é um pouco maior do que o simplesmente, sabe assim, vou clicar aqui agora. Não, vai estrear, vai lançar, é um filme que saiu, eu fiquei sabendo dele, o Três Verões, sabe, no caso do Três Verões, né? O Três Verões, pô, ouvi falar super bem do filme e tal, quero ver a Regina Casé e tal. Então, faz sentido isso no sentido de ser algo mais... É um pequeno evento dentro da minha casa. O grande evento tá lá no cinema e o streaming pode se transformar nesse pequeno evento em vez de algo muito líquido, né? Muito assim, rápido, aqui pronto, né? Cara, eu acrescentaria também que quando você diz eu queria ver esse filme no cinema, nada impede também que a gente tenha janelas invertidas, que alguns filmes que nasceram no streaming, em algum momento ganhem algumas salas de cinema também, por que não, sabe? Se fizer sentido, algo que nasceu na TV, no streaming, pode sim ganhar o cinema depois e pode virar um outro tipo de evento. Eu acho que tem muita experimentação pra gente fazer, sabe? Acho que isso é só o começo. Pra gente como é que tá funcionando então, de uma forma bem
didática, assim. Você vai lá, faz o anúncio, por exemplo, teve a estreia aí, né, de Três Verões, o longa lá da Sandra Kogut, estrelado pela Regina Casé, que foi no dia 16/9, setembro, né, que teve. E aí vocês anunciam, vai estrear esse filme aqui. Aí o pessoal se prepara para assistir e o filme fica. Não é que o filme vai passar e vai sair, né? Não, o filme fica na plataforma, né? Teve Três Verões no dia 16 de setembro, teve Não Vamos Pagar Nada 15 de outubro e teve De Perto Ela Não É Normal no dia 5 de novembro. Então, o filme fica na plataforma e tá lá, ele é nosso. Obviamente que a gente tenta promover o filme logo que ele entra na plataforma, né? Tipicamente, a maior parte das visualizações se concentra no momento nos dias da estreia. É também nesse momento que a gente está com mídia programada do filme, etc. Mas a carreira dele, pelo menos para esses 3 filmes, é de entrar na plataforma e ficar lá. Eventualmente a gente pode fazer também, agora na pandemia, sessões drive-in. Nós mesmos podemos querer fazer uma sessão especial numa sala de cinema. Isso tá no radar, de fazer pré-estreias de cinema na sala de cinema para filmes que vão estar no streaming. A gente está aberto para vários tipos de experimentação, mas aí nesse caso esses eventos em cinema muito mais como promoção da estreia do filme no próprio streaming, como evento de promoção mesmo. Porque você consegue, às vezes, levar um elenco também, né, para poder falar daquele filme. Tudo aquilo que acontece no lançamento de um filme para uma sala de cinema pode acontecer também para o lançamento de um filme no streaming. E com a pandemia a gente aprendeu que esses eventos também podem ser virtuais, né? Sim. Não, então, quer dizer que naquela época, lá atrás, quando a gente viu o lançamento lá do DVD, do Blu-ray, depois do home theater, que a galera falava, você está levando o cinema para dentro de casa. Agora vocês inverteram isso, porque agora vocês estão fazendo o lançamento realmente dentro de casa dos filmes. Exatamente, a estreia é na sua casa. Interessantíssimo. E se a gente consegue fazer um evento antes disso, o tapete vermelho virtual, colocar protagonista para falar, imagina, esses eventos com talentos são para o quê? 300 pessoas, é que a gente consegue fazer para uma multidão. Acho que vem muita coisa boa por aí nesse sentido, sabe? De fazer perguntas e respostas com o diretor, esse tipo de coisa que a gente vai conseguir fazer, popularizando esse tipo de evento e levando esse tipo de evento para mais gente. E você gera também uma outra camada justamente do streaming, que é essa parte da socialização, né? Que daí você deixa de ter a sua socialização só dentro de casa e você passa a expandir, né? Porque naquele momento que você está assistindo, tem várias pessoas outras assistindo, tem essa coisa, né? De você trazer, vamos trazer aqui o ator principal, o diretor e tal, para conversar e tal, então tipo, vira uma coisa muito mais social. Inclusive teve recentemente, né, um estudo mostrando que como a gente está tendo muito EAD, né, agora por conta da pandemia também, tudo fechado e tal, estão falando muito disso, né, que as salas de aula virtual, elas começaram a ganhar agora essa questão de você poder ver os outros alunos, né, então você entra realmente numa sala, tá todos os alunos ali, tem um professor dando aula, mas essa coisa de você socializar assim, ganha um que a mais, né, na hora de você entreter, de você criar essa experiência, né, e a questão do Telecine Premiere me chama a atenção por isso, porque você dá um salto de experiência pro usuário em relação ao filme que ele tá para assistir, né? Exatamente, você consegue criar uma conversa ali antes do filme, isso tem um efeito multiplicador, né, quantas pessoas você consegue colocar num chat, se a primeira exibição do filme que você faz na plataforma, em vez de uma exibição on demand, uma exibição ao vivo, uma live dentro da plataforma, com participação do diretor, com a participação do elenco, essa é a melhor forma de você gerar conversa e transformar aquilo num evento de fato, como se fosse um evento físico, né? E fora essa questão das conexões, né? Assim, eu posso ver um filme, então, por exemplo, Não Vamos Pagar Nada, né? Estreia, eu falo, poxa, eu vou assistir esse filme que tá
né, estreou agora, tal, enfim. E aí eu posso em seguida ver um outro filme com a Samantha Schmutz, né, por exemplo, que tem, né, na plataforma, outro filme, o Torrica, por exemplo. Eu tava vendo aqui, tem o Edmilson Filho no elenco e tem todos os Cine Hollywood, né, assim, pra assistir depois, caso assim, né, então assim, eu tô também... depois de uma estreia, eu já tô estendendo a minha visão de cinema mesmo. Já tô estendendo. Você tá criando público, é isso aí. A minha base, né? Assim, eu como espectador vou ver mais filmes ainda, porque eu vou ampliar minha visão de cinema, né? Assim, ao ver esse filme, daí eu vejo os outros. E no caso de vocês, o Telecine, você tá ampliando o público. Você tá falando, olha... vem ver esse filme aqui, tá estreando, e tem esse monte aqui que tá conectado, que você vai ter indicação, por ver esse filme você vai ter uma indicação, cada um vai ter talvez uma indicação diferente pro que gosta, pro que tá acostumado a ver, né? Também tem isso, né? Não, exatamente, a ideia é essa, você forma público, você dá opções e você começa ali a pegar um fio que você vai seguindo e a ideia é que você fique na plataforma, testando, vendo filmes e sempre voltando à plataforma que você sabe que vai achar um filme lá para você. Que legal. Salvador, e você como consumidor, você tá aí, gosta de assistir um filme também, ou você já, quando sai ali do trabalho, já, nossa, agora eu quero abrir uma cerveja. Não, cara, você sabe que é muito impressionante. Eu vou viajar, por exemplo, ou quando eu sei que eu vou ter algum tipo de espera forçada, eu tenho a preocupação de pensar o que eu vou ver, sabe, nessa... E filme, sabe, faz parte, assim, se eu chegar num avião e não achar um filme que... interessante para passar ali o tempo, isso me incomoda. Eu vejo muito filme por prazer mesmo, assim, mas muito mesmo. E sou uma pessoa super eclética do ponto de vista de cinema. Eu consigo me emocionar, me entreter com vários tipos de filme, assim. Eu sou um cara fácil de agradar com o cinema. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui no podcast onde a gente dá aquela dica para você aproveitar melhor a sua semana. Hoje a gente tá aqui, né, com uma pessoa que ela sabe indicar. Então o nível aumentou agora, hein, Daniel? Vamos ver o que a gente vai indicar aqui de bom, né? Bom, então, mas já tenho preparado aqui. Acho que o Salvador vai gostar das minhas dicas. Mas vamos lá. Então, eu trouxe aqui para começar esse Plano Detalhe, eu trouxe duas dicas, que são dicas do YouTube, porque eu tenho vídeos do YouTube que eu gosto de ver, que explicam algumas coisas e tal, então eu vou dar duas dicas aqui. A primeira delas é um canal, né, a gente já indicou ele aqui uma vez, que é o Meteoro Brasil, canal interessantíssimo, porque eles estão fazendo sistematicamente assim, vídeo explicando algumas coisas, então tá muito bacana, naquele estilo, tem um nome, né, Dani, o estilo que eles fazem, que eles não aparecem, é só narrado, não tem um nome isso? Vídeo essay. Vídeo essay, exatamente. Redação de... eles fazem nesse estilo vídeo essay, que é só uma redação, eles vão lendo, a tela vai aparecendo e tudo mais, mas os textos são muito bons, a ideia, né, a explicação é muito didática também, então eu recomendo aí para quem quiser entender um pouco mais, principalmente das coisas que estão acontecendo. É um canal que foca muito nas atualidades, né, então eles estão falando lá sobre as eleições na Bolívia, vão falar sobre, sei lá, o STF e tal, coisas que estão acontecendo assim no nosso dia a dia, né, no mundo político, e às vezes eles explicam, como também fazem entrevista. Então um canal excelente, Meteoro Brasil. E minha outra
Dica, Papo de Segunda, né, que é um programa conduzido lá pelo Fábio Porchat e tal, e eles fizeram lá uma entrevista com a Carol Solberg, né, que é aquela atleta, né, que foi punida por ter gritado fora Bolsonaro e tal, numa competição e tal, e eles fizeram um papo com ela ali, explicando, falando um pouco sobre esse momento, por que isso, e o papo tá muito legal, ela tá ali, tá se colocando, falando sobre o sentimento dela por isso, porque ela foi, né, extremamente massacrada nas redes sociais e tal, e o papo é muito também esclarecedor, eles passam por muita coisa de conceito sobre o conteúdo, liberdade de expressão e tudo mais, e eu achei muito legal, assim, o tipo de papo que eles tiveram ali. Então fica essas duas dicas, 2 vídeos, né? Um é um canal, o outro é um vídeo, para quem quiser se inteirar. Eu acho legal esses papos que são mais didáticos, assim. Então fica essas duas dicas. Sover, e você? O que você trouxe pra gente de dica? E dessa vez, ó, vai ficar gravado aqui, porque essa é a dica. É o que a gente sempre quis, era um especialista em dicas aqui. Olha só, vai ser cinema, tá? E como eu não sei como é que tá a semana de cada um de vocês, então eu pensei um pouco assim, olha, se você tiver meio que no mood leve como a vida deve ser, vou indicar aqui algumas possibilidades, se quiser leveza nessa semana. Tem uma dramédia francesa chamada Na Cama com Vitória, tem uma outra comédiazinha francesa chamada Beijinho uma Garota, outra francesa chamada Um Amante Francês, óbvio, O Diabo Veste Prada, Pequena Miss Sunshine, Mudança de Hábito, Um Lugar Chamado Notting Hill. Esse tipo de filme vai te deixar leve, vai te descontrair. Se você já estiver meio denso assim, quiser pensar muito, quiser ver o ar pesado, vai no Hacking para o Sonho, Cisne Negro, Dúvida, Babel ou O Último Rei da Escócia. Filmes bem densos, totalmente diferentes um do outro, mas todos eles bastante densos. Agora, se você quiser um pouquinho de medinho, um suspensezinho, o clássico Sexto Sentido, mas tem também Onde os Fracos Não Têm Vez e, mais recentemente, Nós. Se você gosta de catástrofe, Inferno de Dante ou Planeta dos Macacos, que é uma pegada mais adolescente, Legalmente Loura, Garotas Malvadas ou Hairspray. Se estiver querendo amar em algum lugar do passado, é lindo, Me Chame Pelo Seu Nome, bonito também, Os Segredos de Brokeback Mountain. São aí algumas dicas de acordo com o seu humor aí nessa semana. Caraca, aí ó, isso é um profissional da indicação. O cara fez indicação pra cada hora que você tiver, como você tá se sentindo. Inacreditável. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Quero ver você superar essa, Dani, agora com o seu plano de detalhe. Não, vai ser só em... Não vai ser em quantidade, mas vai ser assim em, sei lá, impacto, talvez. Basicamente, eu também resolvi indicar alguns filmes do Telecine para entrar na onda, para aproveitar que a gente está com o tema aqui no podcast. E aí eu selecionei 3 filmes que eu adorei, assim, que eu adoro e tal. E um deles tem até um jabá aqui do Cinemação junto, né? Uhum. Então vamos lá. Os 2 que não tem, né? Que são só os filmes mesmo, que estão lá no Telecine. O Farol, do Robert Eggers, que é um filme sensacional, de terror psicológico, enfim, com o Robert Pattinson mandando muito bem, que fez inclusive carreira de festivais, assim, muito grande, né, todo mundo gostou e tal, e tá lá pra todo mundo ver. Quem não viu, tem que ver, assim, é um filme excelente, pesado, e, né, em preto e branco, enfim, tem todo um clima, mas acho que é importante, muito bom. Vou indicar também o Dor e Glória, do Almodóvar, que é um filme que eu adorei, assim, achei super doce, super bonito, é ótimo pra quem conhece os outros filmes dele, mas também é bom pra quem não conhece e quiser começar e tal. E vou indicar o clássico Psicose, do Hitchcock. Quem quiser, né, ver ou rever e ainda não ouviu o podcast Cinemação 283, que a gente falou sobre o filme, vale a pena daí você ver o filme e depois ir lá e ouvir o podcast. Então, assim, são 3 filmes e um deles junto com o podcast casadinho aí pra quem quiser. Então é legal que daí todo mundo dá pra fazer a listinha pro fim de semana.
Chegando aqui, né, no final desse podcast Cinemação 391, a gente teve esse papo sensacional aqui com o Sóvero para entender como que funciona o streaming, o que está sendo feito, qual o pensamento por trás ali, né, como funciona, que às vezes é um mundo que às vezes as pessoas não têm muito contato e entender isso, né, deixa a gente mais próximo também. Então, Sóvero, eu queria agradecer sua presença aqui com a gente mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês, conversa delícia, muito bom. Que bom, que bom. Aí pra galera, né, aproveitar esse momento, é só então ir lá no Telecine. Coloca lá no Telecine, assina com um clique e tem lá os 2.000 filmes dos quais falamos. Ele falou de Dor e Glória. Se você entrar lá vai ver que tem um tanto de filme do Almodóvar, tem do Hitchcock também, coisa pra caramba. Então ele deu ali o comecinho de uma pontinha que a pessoa vai seguir e vai com certeza descobrir outras coisas também. Assim, acho que é um hub de cinema para você descobrir várias possibilidades. Caraca, tá aí, demais. Maravilha. Dani, obrigado também pela sua presença aqui. Valeu, eu que agradeço. Obrigado, Sóvero, pelo tempo. Obrigado, Rafa. Obrigado a vocês. E acho que uma lição que fica também, assim, para mim, pelo menos ficou muito forte, que é o do tentar sempre sair da bolha, sair da caixinha. Sair da bolha. Você tem que aproveitar o lado que eu acho que é mais incrível, né? Do mundo de hoje, né? Do streaming, tudo até em música, dá pra falar disso, mas assim, esse lado de você ver o que você gosta e depois ser levado pra coisas mais profundas ou, enfim, mundos que você ainda não conhece, porque isso é sempre bom e é sempre importante, não dá pra ficar fechadinho. Então, é isso, só pra fechar com a minha lição do dia. Show de bola. É isso aí, o podcast Cinemação 391 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.